Dia de Jogo. Olá, estamos em Dia de Jogo, o programa de entrevistas da RDP África com algumas das grandes referências do desporto de toda a lusofonia. Hoje o meu convidado é Paulo Jorge Ramos Moreno, jogador profissional de handball, uma carreira inteira ao serviço do Benfica e muitas histórias para contar. Olá Paulo, como é que estás? Está tudo bem. Antes de mais, muito obrigado pelo convite. É um gosto tremendo de estar aqui. Obrigado pela oportunidade. Olha, vamos a isso e temos aqui muita coisa para falar. E eu começo sempre da mesma maneira, portanto contigo não vou fugir. Cabo Verde. Cabo Verde na tua vida. Quem é o Paulo Jorge Ramos Moreno? Paulo Moreno, cabo-verdiano, internacional por Cabo Verde, e fala-me das tuas origens. As minhas origens são cabo-verdianas, Guiné, guineenses, porque a minha mãe é da Guiné-Bissau, o meu pai é de Cabo Verde. E então, mesmo a minha mãe, ela tem uma parte cabo-verdiana e outra parte da Guiné. Então, eu brinco muitas vezes, eu digo, olha, sou 75% cabo-verdiano, 25% guineense. Eu brinco muito, mas obviamente as minhas raízes são cabo-verdianas. Eu cresci num bairro social, o bairro 6 de Maio, da Amadora. E pronto, Cristina da Maia, desde que nasci até aos 21 anos. E pronto, lá é muita cultura no bairro, é uma mini ilha, né? Cabo Verde, cultura cabo-verdiana na música, na comida, em tudo, na forma de estar. Então sempre cresci com a cultura cabo-verdiana. Em casa sempre falei crioulo, desde pequenino. Não tive problema depois para passar para o português, mas sempre falei crioulo, desde miúdo, em casa. Eu dizia aos meus colegas, sério, só falas crioulo? Assim? Então só falava português quando ia ao carteiro, porque era português, e o meu melhor amigo, que também é português. E então, pronto, sempre cresci com essas origens. Obviamente também considero-me e sou português, porque nasci cá. Apesar de não ter adquirido a nacionalidade portuguesa logo desde que nasci, mas a lei na altura era diferente. Vais muitas vezes a Cabo Verde? Não, por acaso não. E à Guiné? É uma das que não. Guiné nunca fui. Cabo Verde já fui uma vez, mas também foi por causa da seleção. Uma concentração lá que tivemos. Mas quero ir em breve. Nasceste em Portugal, mas a tua família que é de Cabo Verde e da Guiné, o que é que tu achas que tens de ti, que tens a certeza absoluta que é de Cabo Verde ou da Guiné, neste caso os 25% da Guiné? É a forma de estar que eu adquiri da cultura cabo-verdiana. Eles eram muito rígidos com as pessoas, né? Com os filhos, na educação, muito estritos. E o meu pai, pronto, ele recebeu isso, essa forma de educar. Sofri disso também, às vezes, para o bem e para o mal, né? Às vezes, claro, mas foi muitas vezes. Foi no bom sentido, claro. E pronto, eu acho que tenho essa parte mais rígida. Obviamente, agora moldo, não passo, eu tenho a minha filha, eu não passo a educação que o meu pai me deu à minha filha, não é preciso ser tão rígido. Um bocadinho mais aberta, mas com um bocadinho mais de liberdade, mas mesmo aí tem os pontos bem assentes daquilo que eu passei. Essa é uma boa questão que tu falas. Dizes que não vais passar a educação exatamente como foi passada a ti. Mas o que é que de Cabo Verde e da Guiné tu vais passar à tua filha? Olha, tu tens, não é? Que sentes que é bom passar para ela. É difícil a língua, né? A língua é difícil, porque Sim, claro. Quando vivíamos no bairro é diferente. Se ela nascesse lá, ia ouvindo e aprendendo, é fácil apanhar. Agora não consigo passar. Muitas vezes eles dizem, porquê que não passa a tua filha? Interessante, ela fala crioulo. Só que é difícil, ela está comigo todos os dias, mas nós falamos só português. Se estivesse a viver constantemente lá no bairro com a minha mãe e tudo, ia aprender de certeza absoluta. Mas a cultura, isso ela já gosta da comida, gosta de cachupa, já fala disso muitas vezes. E gosta muito da música também, dos artistas. Então, pronto, um pouco da cultura, evidentemente, que ela vai ter, não é? Olha, Puco, não é? É a tua alcunha. Conta-me lá como é que isto surgiu, como é que surgiu este nome, que tem pouco a ver com Paulo Moreno, não é? Não tem nada a ver, aliás. Não tem nada a ver, nem pouco nem muito. Eu pouco ia brincar contigo e ia dizer Paulo Jorge Ramos Moreno para o lado português, porque, por exemplo, eu lá no bairro cresci, como eu disse, 21 anos lá no bairro. Quando demoliram o bairro, no processo de realojamento, pouca gente sabia o meu nome, mas muito pouca gente mesmo. E foi precisamente na altura, passados 21 anos, que eu entrei nos séniores. Então começaram a ouvir Paulo Moreno, como atleta sénior, e passaram a saber que eu sou Paulo, muita gente, porque toda a gente sempre me chamou Pucu. É a alcunha que o meu pai me deu. Os cabo-verdianos têm muito essa questão da alcunha. Dão muitos nominhos, muitas alcunhas. E então, isso é desde pequenino, então? Desde pequenino, o meu pai deu-me. Eu não sei exatamente especificar em que ano foi, mas desde pequenino, desde que me lembro que tenho esse nome. Eles chamaram-me lá no bairro Pucu, vai ali. Mesmo os meus amigos, meus colegas do Benfica, quando cheguei lá, chamaram-me sempre e chamam-me muitas vezes. Aliás, fiz uma homenagem ao meu pai
há 3 ou 4 anos, se não me engano, meti nas costas. Deixaram-me pôr, não sabia que era possível. No handball, deixaram-me e eu mudei para dar essa homenagem a ele. E pronto, estes 3, 4 anos estive com esse nome nas costas. Agora vou voltar ao Moreno também. Vais voltar ao Moreno. Mas a minha mãe disse, eu perguntei um dia à minha mãe, e ela disse-me que era porque eu era pequenino e rechonchudo. E então, pequenino e gordinho. Ok. Então foi por isso que o meu pai deu-me essa alcunha. Diz a minha mãe, por isso acredito. Como é que tu chegas ao handball? Porque, independentemente de tudo, e da grande carreira que tiveste até hoje, não é muito comum um miúdo acabar a jogar handball, muito menos até por vezes nos bairros, né, em que há uma forte ligação ao futebol, e tu também falas disso em algumas entrevistas, que também gostavas de futebol. Como é que um miúdo como tu acaba a jogar handball? É sorte. Sorte? Ok. Agora posso dizer Agora podes dizer que é sorte, não é? Mas na altura foi uma feliz coincidência. Eu concordo 100% contigo. Então na Amadora há muitos talentos, muito talento em futebol, muitos jogadores talentosos, só que muitos não aproveitam as oportunidades, outros não são dadas essas oportunidades, mas pronto, a vida é assim, né? Mas eu sempre joguei futebol à porta de casa, quando fui crescendo no jardim, no espaço de estacionamento, muitos vizinhos, muitas pessoas viviam lá a levar connosco, e é verdade. Eu lembro perfeitamente de, nas férias de verão, saltar os campos, porque era um congradamento, membro da Mais Ginásio, onde o Rui Costa vai lá fazer os torneios, onde o torneio Rui Costa, saltávamos as grades e jogávamos futebol, muitas vezes mesmo. Só que pronto, o meu irmão, o Benfica, como todos os outros clubes, tem sempre alturas de resgatar miúdos para as modalidades, não é? E o meu irmão foi um dos miúdos que foi chamado da escola dele. Nós andávamos em Benfica. Ele é mais velho? Ele foi, não, mais novo. Mais novo. E foi por causa disso, foi uma feliz coincidência. Porquê? Explicar assim de uma forma rápida. Em Benfica há 2 escolas, pegadas uma à outra. Pedro Santarém e a Quinta de Marrocos. E o Benfica, desde sempre, a formação jogou lá. Até hoje ainda joga lá. E eu estudava na Pedro, um dia saí, estava ao pé da paragem, à espera do autocarro, e um senhor, dirigente, disse-me: tu és muito parecido com o atleta que nós temos aqui agora, o Bruno Moreno. Eu disse: pois, eu sou o irmão dele. Olha, tu também tens arcabouço para jogar handball, não queres vir para aqui? Eu disse: não, eu gosto de futsal, futebol, e tinha experimentado futsal. Então handball nem muito a minha praia. Olha, se quiseres vir um dia, fala com o teu irmão, ele fala com os dirigentes, e pronto. Surgiu porquê? Porque no futsal tive uma experiência má. Eu queria experimentar o futsal, e nos metragens da Damaia eu não tinha documentação portuguesa. Então disseram-me: ok, podes estar aqui, mas só vais treinar, não vais jogar. Isso. Qualquer miúdo quer jogar ao fim de semana, não é? Isso aí. E então pronto, deixei o futsal, e passados uns anos, pronto, surgiu essa oportunidade e decidi experimentar um dia. Mas eu desconhecia completamente a modalidade. Nunca vi um jogo, nem na televisão, nem ao vivo. Não tinha praticado na escola. Comecei a ter handball no 7º ano só. E pronto, lá fui um dia. E sinceramente fiquei ao início, porquê? Com a sensação boa de fazer parte de uma equipa. Depois começou a aparecer... Jogas, não é? Sim, depois jogas, depois vais para o Algarve, depois vais para o Porto, depois e isso é o que fica. É as histórias que tu constróis, tu tens, né? Que ficam na memória. As pessoas também, né? Por isso é que dizes que é sorte, não é? Teres chegado ao handball. Mas em que momento é que, ok, tu gostas de futsal, tens ali uma má experiência com o futsal, chegas ao handball, vais experimentar, qual é o momento do clique? Epá, é mesmo isto. Eu apaixonei-me por esta modalidade. É logo nesse momento em que começas a ir ou não? Como eu disse, ao início foi mesmo só na desportiva, por gostar, né? Por viver essa experiência toda com vários colegas, até porque desculpa, houve muitos momentos em que não tive quase a sair. Porquê? Porque havia jogadores melhores. Eu comecei um bocadinho tarde, com 13 anos. Não é muito tarde, mas também não é cedo, não é? Claro. E então pronto, houve alguns momentos que tive quase a sair. Até houve algo engraçado. Porquê? Quando cheguei nos infantis do último ano, quando era para passar para os juvenis, eles inscreveram-me como dirigente da equipa de iniciados, onde estava o meu irmão, e acabei por ser dirigente da equipa do meu irmão. Porquê? Porque havia muitos jogadores bons naquela altura, porque os juvenis nessa altura eram de 3 anos, e havia jogadores mais velhos muito bons, então não tinha hipótese para eu não ir embora, porque eles estavam de mim, porque eu era alto e não sei o quê. Mantiveram-me por ali, e então, senão, tinha-me perdido por ali, claro. Mas pronto, chegando mais à parte proximal da competição sénior mesmo, foi quando eu ativei o bichinho de se calhar até posso ficar mais uns anos, se calhar posso ser jogador, não sei, vamos ver. E então pronto, foi na etapa de júnior. Muito bem. E por isso mesmo, e por irmos falar de pessoas que tenham sido importantes para ti, vou saltar para a primeira rubrica desta entrevista, chamada Titular Indiscutível. Titular Indiscutível. E em Titular Indiscutível, eu convido-te a
a me dizeres algumas das pessoas, estou a pôr isto em 5, porque que é para facilitar aqui ou para complicar a tua escolha, 5 pessoas que tenham sido absolutamente imprescindíveis na tua carreira como jogador. Portanto, se elas não existissem, se calhar a tua carreira não tinha sido aquilo que tem sido até hoje. Então eu diria o Sr. Luís António, que é um dirigente do Benfica. Foi ele que me fez... Tal do convite, não é? Sim. Não, ele fez-me dirigente quando eu estava para ir embora. Quem fez o convite foi o Sr. Abílio Nobre, também é muito importante, ia dizer o nome dele. Foi ele depois que me fez o convite, se não fosse ele não estava no handball, né? Mas o Sr. Luís António foi muito importante porque tentou sempre manter-me ali naquela zona. Também diria o Carlos Cruz, porque quando cheguei à equipa júnior, as pessoas não acreditavam muito em mim porque eu não tinha assim tantos anos de handball, não era tão evoluído tecnicamente como outros, mas estava lá a garra e a vontade, e então ele disse: não, este miúdo tem que ficar aqui nos júniors. O Carlos Cruz, sim. Uma professora de Educação Física. Ah, é? Sim. Ele teve muitos anos. Escola secundária, sim. Ele teve muitos anos na Federação, no Benfica também. E pronto, ele disse: olha, ele tem muita garra, tem muita vontade, muita dedicação, e então pronto, fiquei no campo a ficar nos júniors, que depois correu muito bem esses 3 anos e depois fui para os séniores. Também diria o Mariano Ortega, porque foi o meu primeiro treinador em sénior, efetivamente, porque no primeiro ano era o Jorge Rito, mas o Benfica tinha uma equipa incrível, só com grandes jogadores, e então obviamente eu fazia parte porque era um dos mais jovens, mas obviamente não opinava nada ali, né? Sim. Era só para aprender e pronto. E pronto, o Mariano foi aquele treinador que me proporcionou um crescimento, um boom enquanto profissional, de jogar muito tempo, de crescer. Então eu diria que ele também foi muito importante. E pronto, a última pessoa, vou dividir entre 2 pessoas, que é o Leandro Alves, que foi o meu dirigente, que sempre me tentou ajudar e dar-me umas boas condições enquanto sénior. A meias com o Tiago Pinto, que agora esteve na Roma, agora que vai para o Bournemouth. Ele trouxe um profissionalismo e um crescimento enorme às modalidades do Benfica. É um dirigente que faz falta para mim no Benfica, deixou e vai deixar um vazio durante muitos anos, e é um profissional de excelência. Pronto, diria essas pessoas. Parece-me bem. Tu cumpriste, mesmo saltando aqui, acho que acabas por cumprir o que nós pedimos. Vamos saltar outra vez para a tua carreira, e eu quero regressar até 2005. Quais é que eram os sonhos que tinha o menino Puco quando entra no pavilhão da Luja pela primeira vez? Que não eram jogar handball profissional, certamente, mas quais é que eram os sonhos nessa altura? Sinceramente, nem tinha assim nada em concreto na cabeça, né? Eu nunca fui para casa. Há miúdos que tu falas com eles com 5, 6 anos. Eu quero ser isto. Eu nunca tive a ilusão de, olha, eu vou ser isto. Eu vou seguir aquilo, percebes? Às vezes viam umas certas coisas, eu brinco muitas vezes com meus colegas, eu olhava, porque eu andava de autocarro, ia para a escola e ia para casa, e eu assim, eu quando crescer quero ser motorista da Carice. Eu dizia muitas vezes isso, mas depois obviamente passou-me isso, né? E então nunca tive nada assim que me levasse a pensar, não, eu quando crescer quero ser isto, não? Mas obviamente, lá está, eu acho que foi gradual, foi aos passos, fui construindo essa paixão. Ok, e é fácil descrever o teu percurso de carreira, porque tu estiveste no Benfica 19 anos, portanto, se alguém tem que descrever os clubes por onde passou, tu não precisas de grande exercício, mas como é que tu me poderias descrever a mim, que não te conheço desde o início da tua carreira, a curva da tua carreira, como é que foi até hoje, desde o momento em que começas até o momento em que agora vais dar um salto internacional e vais jogar para a França? É assim, o início foi complicado, porque, como eu disse, na formação há muitos jogadores distintos, né? Há jovens com demasiado talento já, que tiveram aquela linha de crescimento espontânea muito rápida e têm uma qualidade técnica e tática muito boa, né? Há outros que demoram mais tempo, e então eu, como cheguei também tardiamente, demorei um pouco mais de tempo a evoluir. Não é que tenha tido muita dificuldade, porque o handball é um desporto específico. Tem a regra dos 3 apoios, 3 passos, tem do drible, essas coisas todas. Mas eu até acho que me encaixei de uma forma rápida nisso tudo. Mas depois, pronto, foi tudo gradualmente. Por isso, haver algumas dúvidas, alguns percalços no caminho. Mas eu acho que, chegando ao sénior, foi a altura que cresci mais. Lembro-me de no juvenil já ter uma atitude boa, uma atitude de guerreiro, que eu acho que me caracteriza. Nos júniors ainda mais evidente se tornou. Mas chegando aos séniors, a partir do segundo ano de séniors, terceiro ano,
Eu acho que a partir daí é que comecei a crescer muito, ano após ano, cada vez mais maduro, cada vez mais tecnicamente e taticamente evoluído. E tu adaptaste bem, isto é uma pergunta de um homem do basquete para um homem do handball, adaptaste bem eu vou usar a expressão, à dureza do jogo, porque o handball é um desporto extremamente físico. Para quem é do basquete até muitas vezes vê qualquer lance e a minha tendência é dizer é falta, e há muita coisa que não é falta no handball, mas que exige muito contacto. Adaptaste bem a isso, ao contacto que é permanente do jogo? Sim, adaptei. É uma das coisas que eu gosto mais. É uma coisa que eu gosto mais. Agarrar uns braços, agarrar uns... E isso do basquete não é assim. É verdade. Quando era pequeno eu pensava que no basquete havia zero contacto. Há muito, mas muito contacto no basquete. Há muito. Mas pronto, no handball eu também, nos primeiros anos eu fui estranhamente, porque eu era gordinho, e não era assim tão grande. Depois, a partir dos 15, 16 anos é que cresci muito. Eu jogava até à ponta. E curioso, até meteram-me na ponta direita, que é o lugar dos canhotos. Um ano ou dois. Mas eu depois passei para pivô. E então fiz toda a minha carreira a pivô. A pivô é aquele que está sempre para levar a porrada. Às vezes é um corrupio ali. Mas eu gosto muito. Lidas bem com isso? Lido muito bem com isso. Eu gosto muito. Aliás, eu digo muitas vezes que eu não trocava de posição porque dá-me gozo, dá-me brilho levar tanta fruta, tanta porrada e depois conseguir desembaraçar-me ou marcar golos, ou ganhar 7 metros, ou sacar 2 minutos e essas coisas todas. Então gosto muito da minha posição. Apanhas ali cada gigante às vezes, não é? Gigante e bruto. Claro. Naquela posição de pivô e mais especificamente também onde eu defendo, é onde se leva com tudo. É dar e é receber e dar. É receber e dar, exatamente. Olha, tu tens, agora que já saíste do Benfica e vais para a França competir, tens alguma mágoa neste percurso tão grande teres conquistado poucos títulos, não é? E poucos títulos, estamos a falar obviamente da grandeza do Benfica. O Benfica não tem sido hegemónico, não é? No handball. Levas alguma mágoa com isso ou vais de consciência tranquila com o percurso? Alguma não, enorme mágoa. Enorme porque é diferente tu não seres do clube e chegares aqui, conseguires ou não conseguires, e isto embora. Eu sou do Benfica, né? E eu não respondi sem ninguém. Ainda se sentes de outra maneira, não é? De outra maneira. Eu vibro muito. Eu costumo dizer muitas vezes, não há ninguém que viveu mais as conquistas do Benfica, desde que eu estou ali, claro, nos séniores, mas também não há ninguém que sofreu mais com os momentos maus, com alguns momentos muito duros que a secção de handball passou. Por isso, obviamente que eu queria ter um palmarés muito maior. E eu acho que é ingrato, né? E não é justo, porque muitos atletas às vezes não fazem muito por isso e têm grandes palmarés. E outros lutam muito, e eu lutei a vida toda aqui no Benfica, tenho uma vida no Benfica. Eu tenho 19 anos no Benfica e eu tenho 32 de vida. É muitos anos, é muito tempo. Claro que não é... Esses anos não são efetivos em sénior, mas eu vi o Benfica campeão nas bancadas da Luz, a última vez. E então eu acreditei, chegando aos séniores e passando a ser influente, são 12 anos na equipa de sénior, que pudesse mudar isso, que pudesse conquistar esse caminho vitorioso, trilhar esse caminho com os meus colegas, todos aqueles que passaram e treinadores que passaram pelo Benfica. Infelizmente não foi possível. Eu achava que me tinham dado uma grande batalha, uma grande guerra, um grande guerreiro, mas não consegui, infelizmente. Não depende só de mim, depende de N fatores e depende de muita coisa, né? Às vezes outros são melhores, muitas vezes outros foram melhores, mas muitas vezes também não fizemos as coisas como deve ser, na minha opinião. Mas claro que me deixa muito triste isso, mas também, por outro lado, saio de consciência tranquila porque dei sempre o meu máximo, o meu melhor, sempre. Ponho a formação de parte, porque isso é um processo de aprendizagem, de evolução, né? Depois é que vais ser posto à prova, e o primeiro ano nem conta, como eu disse, porque era mais número, mas a partir do segundo ano já meto responsabilidade nisso, e a partir daí que deram-me essa responsabilidade, eu acho que fui exemplar. Levas a consciência tranquila, mas vazio, não é? Um vazio do que podia ter sido conquistado. Mas é verdade que não há muitos troféus neste processo, mas há ali um troféu muito saboroso, não é? Uma Liga Europeia. Ia falar disso. Que num vazio é aqui quase como um feito extraordinário do Benfica. Sim. Como é que foi viver essa conquista? Obrigado por falar disso, foi top, porque eu ia falar sobre isso também. Foi indescritível. Eu muitas vezes tento encontrar a palavra, mas não dá. Tenho que pôr um conjunto de palavras, de adjetivos, para poder caracterizar aquele feito. Porque, ok, que eu puxo a brasa da minha sardinha, obviamente, é a minha paixão é o handball, mas eu sou apaixonado pelo desporto, eu gosto muito. Obviamente já vi
o Benfica, o Sporting, o Oliveirense, no Hockey. Já vi o futsal do Sporting e o Benfica serem campeões da Europa, e isso é um título grandioso para o nosso país, né? Para o nosso pequeno, grande país, nesse aspecto. Mas foi algo que é difícil de explicar, mesmo de entender o feito que foi alcançado por todos nós. Custou. As primeiras 24 horas eu não dormia, tive direta. Eu lembro no dia a seguir ir à BTV sem dormir. Eu não dormi nada. Então fomos festejar, evidentemente. Só que passado 48 horas ou mais eu ainda estava... E nós conseguimos mesmo este feito. E mais transcendência ainda dá este feito o facto de, no ano anterior, esta Liga Europeia, que era a EHF, mudar o modelo de competição. E então muitas equipas que eram da Liga dos Campeões, como era o caso do Magdeburgo, Wisla Plock, que jogámos na meia-final, desceram para esta competição. Então dava mais força a esta competição, mais qualidade, mais exigência. Exatamente. Outro nível, né? Exatamente. E então foi algo incrível. Ninguém acreditava em nós. Porquê? Porque no play-off, na fase de apuramento, para as fases de grupos, nós apanhámos uma equipa de renome, Rainer Karlovan, que é uma equipa da Alemanha muito boa. Então toda a gente pensava que o Benfica não ia conseguir, evidentemente. Nós empatámos lá e depois conseguimos ganhar na Luz e entrarmos nessa competição. E pronto, depois a fase de grupos o caminho todo foi fantástico. E o facto de ter sido em casa, e muitas vezes as pessoas dizem isso, que o Benfica Futsal ganhou a UEFA Futsal Cup, na altura era Pavilhão Atlântico, acho eu, em 2010. E nós, passados 12 anos, ganhámos no mesmo local. É ainda mais brilho e mais emoção dá esta conquista. E por facto de também ter sido a primeira equipa portuguesa a consegui-lo no handball, que é mais difícil. Não é que no futsal seja mais fácil, não é isso, nem no hóquei, mas a verdade é que o campeonato do futsal e do hóquei, nós somos os melhores. E então é mais fácil, estamos mais vezes e com mais equipas nessa fase a decidir. No handball é muito complicado. O Porto tinha estado há uns anos atrás, não me lembro bem quando, numa Final Four da EHF, mas ganhar, numa final e ganhar, fomos nós. E então foi saboroso. Grandioso. Quando não estás no handball e também não no futebol, porque eu sei que tu gostas muito de ir ao estádio e ver o futebol, o que é que tu vês? Gosto muito de ver filmes e séries, mas o meu vício é o desporto. Gosto muito de ver basquete, hóquei, futebol, futsal, papo os jogos todos. Basicamente adepto do Benfica, portanto vais a todas, não é? Ia. Agora com filho é mais difícil de gerir tudo, né? Eu até agora estava na faculdade, agora vou para a França, vou deixar de estar. Mas era muito difícil conciliar tudo. Mas eu vejo tudo, e femininos também, e eu gosto mesmo. Olha, então vamos passar para a próxima rubrica, que chama-se Treino à Porta Fechada. Treino à Porta Fechada. E em Treino à Porta Fechada, aqui perguntas um bocadinho mais desafiantes para ti. Vou-lhe chamar desafiantes. Portanto, vamos lá começar. Qual é que foi a maior mentira que tu viste publicada sobre ti nas redes sociais? Ou nas notícias, no geral? Acho que era uma de um ano que dizia que eu ia para o Porto. Surgiu isso. Sim, e agora depois da explicação que deste, isso é completamente impossível, não é? Não, eu nunca digo impossível, porque nós não sabemos. Claro, és profissional. O que é que vai acontecer na minha vida? Eu sou profissional. Obviamente não tenho interesse aqui de dizer que sou do Benfica, que vou para o Sporting e vou para o Porto. Não. Eu nunca na vida ia dizer, nunca na vida ia para esses clubes. Eu respeito todos os clubes. E o Porto e o Sporting são duas instituições grandes e de renome em Portugal e lá fora. Por isso eu não sou disso. Eu gosto de ser espectador, por isso. Mas nessa altura era mentira. Mas sim, nessa altura era mentira. Claro. Alguma vez te meteram outra coisa na resina que não era resina? Não, por acaso não. Nada. Não. Mas já meteram muitas vezes resina no cabelo. É parecido, por isso. E tu? E foi propositado. Foi nas competições europeias, em casa, eu lembro perfeitamente. Mas os teus colegas de equipa? Não, um adversário. Meus colegas metem muitas vezes, mas sem querer, porque muitas vezes o meu cabelo está grande também, a culpa não é deles, né? Sim. Mas eu, na minha posição, eu conheço muitos gajos que têm rasta, muitos rapazes que têm rasta, mas não estão na posição de contacto. Como tu disseste, sou um pivô, estou sempre ali. Muitas vezes metem, mas é sem querer, eu até apercebo-me disso. E já aconteceu uma vez, eu pronto para apanhar uma bola, e o adversário puxa-me assim, por acaso era sem querer, eu faço assim e eu não apanho a bola, porque perdi o contacto visual. Mas esse aí foi de propósito. Eu acho que era uma equipa da Islândia, se não estou em erro, e ele faz-me isso e eu assim, olha, voltas-me a fazer isso e eu rebento tudo, a parte toda, mas era assim. Isso é em inglês. E ele acalmou-se. Claro, acalmou-se. E tu, já puseste alguma coisa que não seja resina no lugar da resina aos teus colegas? Nunca.
Não há brincadeiras com a resina. Não. Ok. Com que frequência é que se faz, ou tu fazes, ou fizeste, um remate direcionado a uma parte que, pronto, que dói mais, só para alguém aprender? Algumas vezes, à cabeça, faço muitas vezes, para pôr respeito. À cabeça? É mais os guarda-redes, sim. Mas diretamente para acertar, nunca fiz. Nunca o fiz. Mas, obviamente, faço. Mas acontece? De forma premeditada. Acontece. Obviamente, faço de forma premeditada. Na cabeça é mais difícil defender, não é? Sim. É mais difícil, claro. Se tu juntas as orelhas ou na cabeça, é mais difícil para eles. Porque pronto, não há tanta reação, né? E ali é difícil proteger. Com os ombros não dá, com a mão. Mas por maldade já viste acontecer? Já vi muitas vezes. E eu já ofereci isso também. Porque já houve colegas, já houve atletas a tirar a cara do meu guarda-redes de forma bruta. E eu assim, olha, faz no meu. Eu assim, olha, deixa estar, fica tranquilo que eu já faço ali também. O teu já. O outro guarda-redes não tem culpa, né? Porque foi o colega que fez. Mas é assim, a vida é assim, às vezes cá se faz cá de pai. Olha, o grupo do WhatsApp que não tem o treinador, fala-se do quê? Do treinador, claro. Não, eu não gosto, por acaso. Eu não gosto de estar sempre. Desculpa, não gosto de estar sempre focado a falar de treinador, mas a verdade é que inconscientemente, feminino, masculino, sénior, júnior, seja o que for, fala-se muito e fala-se muitas vezes o treinador. Mas pronto, o que é que podemos fazer? É o bote expiatório. É mais fácil mudar um do que mudar 16, 20. É muito injusto. Eu falo muitas vezes com o grupo sem ele, não é? Claro. Perdeu-se alguém muito bom para outro desporto qualquer? Eu acho que dava um centralão, um grande trinco. Futebol, claro, não é? Uhum. Chegaste a jogar futebol? Não, nunca, isso nunca passou. Eu queria muito, porque eu, como eu disse, eu cresci na da Maia, e então havia o Fofó e o Estrela da Amadora. Só que exigiam sempre que os meus pais fossem sócios e que pagassem, né? E o dinheiro não abundava lá em casa. E então, pronto, cortaram as pernas por esse aspecto também. Mas eu acho que gostava muito. Eu brinco com os meus colegas e digo, pai, também não sou assim, mas eu acho que com a minha... Se eu fosse da mesma forma que fui no handball, se fosse no futebol, eu acho que tinha condições para ser um jogador fixe. Então, e quando tu chegas à altura de ser profissional de handball, portanto, dás ali o salto para os séniores, como é que a família reage a isso? Opa, o meu pai era um bocadinho mais... Em primeiro lugar, para situar, a minha família nunca teve muita cultura desportiva. E então, não era fácil, né? Todo esse caminho. Por exemplo, eu nunca lidei mal com isso, nunca sofri com isso, mas os meus pais quase nunca iam ver os meus jogos. Quase nunca. Eu tenho uma grande mágoa porque o meu pai faleceu no ano que eu era sénior. Então ele nunca me viu jogar um jogo como profissional. Viu um que... Foi no Estado da Luz enquanto júnior, mas nunca viram e deixam-me uma mágoa tremenda. Mas nunca, agora como sénior, já vão muitas vezes a minha irmã, os meus irmãos, a minha mãe, os meus sobrinhos, mas pronto, nunca acompanharam muito. E então a minha mãe, obviamente do primeiro ano de sénior, sabe-se como é que funcionam as coisas com o jogador da formação, né? Isso aí, o Benfica é uma empresa também, não deixa de ser uma empresa. E como todas as empresas, em todos os papéis e funções, que é da empresa, nunca é muito valorizado. Pode vir um que é da Inglaterra ou da Alemanha. És o iniciante, não é? Claro, óbvio. É sempre muito mais valorizado, né? E então a minha mãe disse-me, com esse dinheiro, tinha acabado de terminar o 12º ano. Tirar a carta, tudo. A minha mãe, mas porquê que não vai dar procurar um trabalho melhor, não sei o quê? Não te valorizam aí? Porque o meu ordenado no primeiro ano era baixíssimo. Não dava para nada, mas nada. Nem para mim, nem para ajudá-los, nem eles, nem nada. E a perspectiva não era muito... O salto salarial não era muito grande ao longo dos anos. E então, pronto, ela chateou-me um pouco com isso, mas hoje em dia brincamos com isso, né? E ainda bem, porque consigo ter uma vida tranquila e ajudá-la a ela. Mas chegaste a fazer alguma coisa, algum trabalho? Não, foi só a bola. Chegaste nessa altura a fazer outro emprego? Eu, na altura que eu queria mesmo investir em procurar um trabalho, o Benfica também, como eu disse, o Mariano deu-me mais oportunidades, cresci muito, joguei muito nesse ano, e o Benfica valorizou-me, e mais na pessoa do Tiago Pinto, valorizou-me e deu-me um contrato bem melhor, e então, pronto, já tirei essa ideia da cabeça, né? Mas cheguei a trabalhar nas férias algumas vezes, claro, trabalhar em alguns trabalhos. Eu queria falar, já falaste sobre várias coisas, mas eu quero, até para fechar este capítulo da tua carreira, falar do Benfica. Viveste durante estes 19 anos, mesmo que não seja no futebol, obviamente, mas o sonho da tua vida. Sim, sem dúvida. Estar ao serviço do clube que amas, não é? Muita gente, eu digo muitas vezes aos adeptos, muita gente gostava de estar no nosso lugar. Quem está de fora critica, né? Claro, isso é o normal. É mais fácil. E nós temos de estar abertos também a isso.
Isto não é só, olha, jogaste bem e estás um grande jogador, não. Também temos que ver a parte má, né? Faz parte. Temos essa exposição. Mas vivi o meu sonho, porque eu desde que lembro sou do Benfica, desde o bairro. Aliás, 90 e tal % do meu bairro era tudo do Benfica. E então, para mim, poder chegar a esse patamar e ser jogador do Benfica é algo muito, mas muito bom. E então, pronto, depois também, como eu disse, fui ganhando uma paixão enorme pelo handball. E eu, como eu digo, muitas vezes tenho a oportunidade de dizer, é a simbiose perfeita entre duas paixões, que é jogar handball e jogar no Benfica. Por isso, não tenho Melhor nada dos melhor. dois mundos, Melhor dos dois mundos, sem dúvida nenhuma. E o que é que ainda te falta fazer? Falta-me poder conquistar algo maior outra vez pela seleção de Cabo Verde, e espero muito continuar a mostrar a minha qualidade, a minha forma de ser, né? A minha humildade, o meu trabalho, a minha dedicação, a minha garra que eu tenho, que me caracteriza lá fora agora. Não tenho nada a provar a ninguém, né? Eu acho que tento sempre fazer o meu caminho tranquilo, com muita humildade e muito trabalho, muita dedicação, mas espero continuar a mostrar lá fora agora a minha qualidade e mostrar aí aos AFECs que quem vem da Tuga não é assim tão mal como se pensa. A seleção de Cabo Verde teve uma participação incrível no último Taça das Nações Africanas. Tu tiveste também um papel de destaque. Cabo Verde, que não é famoso pelo handball, mas agora chegou a um patamar muito alto do handball. E onde é que isto começa e onde é que isto acaba? E onde é que tu acabas e onde é que tu começas neste Cabo Verde do handball que está em grande? Muito contente, porque eu tive a oportunidade de jogar pela equipa Júnior de Portugal, de handball. Depois nos séniores, nunca apostaram muito em mim, apesar de ser um rapaz alto, já com alguma, desde os 18 anos, com algum tempo. Pronto, nunca apostaram muito em mim. E eu fui uma vez só à equipa sénior de handball, à seleção A, foi no torneio Yellow Cup na Suíça. E pronto, depois surgiu a oportunidade de representar Cabo Verde. Eu aceitei muito pelo meu pai, porque eu tento fazer muitas vezes coisas que... Pronto, eu acredito que onde ele está... Desculpa, acredito que onde ele está que olhe por mim e que fico muito orgulhoso de tudo que eu tenho trilhado, né? Do caminho que eu tenho trilhado, tudo que eu tenho feito. E pronto, aceitei muito por ele, mas também aceitei por causa do projeto em si. Porque a seleção de Cabo Verde tem muitos atletas, aliás, todos os atletas que estão lá neste momento passaram para Portugal. Uns já foram para outros voos e muitos permanecem aqui a jogar neste campeonato. E então, por essa qualidade, por essa garra, por essa vontade que eles mostravam, eu achava que era um projeto aliciante. E temos vindo a mostrar isso, porque a primeira vez da seleção de Cabo Verde foi em 2020, só com 4 anos. E então, no segundo ano, na segunda CAN, nós ganhámos logo a medalha de prata. E então foi algo inesperado. Não estavam, as pessoas, obviamente, não estavam à espera no handball africano, e as pessoas cá em Portugal não estavam à espera, porque era um projeto muito precoce. E depois de repente tu conseguires assim é algo muito bom. Então pronto, essa CAN que eu não fui ainda, porque pronto, eu tinha representado Portugal, e então para representar outra seleção tinha estado 2 anos sem ir à seleção portuguesa. E então convidaram-me nessa altura para casa, mas eu não podia ir à CAN. Ficaram em 5º lugar na primeira vez, top. Fomos ao primeiro Mundial no Egito, que aí eu fui. Não correu tão bem, porquê? Nós fizemos um excelente jogo contra a Hungria, que é uma potência do handball também. Normalmente fica sempre entre os 7 primeiros, 8 primeiros no europeu, e faz grandes campanhas sempre. Um grande jogo contra a Hungria, perdemos por 5-6, foi muito bom para uma seleção que era a primeira vez no Mundial. Só que os casos de Covid afastaram-nos dessa competição. Tivemos que ir embora, abandonámos mais cedo, não tínhamos jogadores. Tinha ficado muitos em Portugal por causa do Covid. Depois, indo para lá, apareceram novos casos e pronto, boicotou a nossa participação. Depois, pronto, na segunda CAN, como eu disse, foi prata. Uma competição imaculada, porque obviamente ganhar o Egito não é para todos e não é fácil. O Egito é uma superpotência mundial, tem uma seleção muito boa, que já trabalha há muitos anos e que tem resultados muito bons. E então, não é que tenhamos aceito aquilo como perdedores, mas a verdade é que aquela prata para nós soou ouro. Todo o país ficou extremamente orgulhoso e satisfeito da nossa campanha. E pronto, a partir daí nós temos sempre tentado não dormir à sombra da mesma maneira, não encostar ali a pensar que está tudo feito, mas sempre com o objetivo de crescer, né? Com um objetivo ambicioso. E queremos muito continuar a evoluir e a crescer e aproveitar essas competições. O segundo Mundial foi na Suécia, nós estivemos muito bem também, passámos à main round,
aí sim, já sem Covid, sem nada, passámos à main round e jogámos contra grandes seleções. Isso é muito prazeroso. É um Jogar, gozo, né? excelente. Pavilhões incríveis, a abarrotar, não tens noção. Todos os jogos, tínhamos a sorte de estar na main round contra a equipa da casa, que era a Suécia. Incrível jogar contra a Suécia, naquele pavilhão. Primeiro ano levámos primeira parte levámos um cabaz, é verdade. Eles aceleraram muito. Segunda parte, muito boa, de espírito combativo, de não desistir, de não virar a cara à luta. E então vibrar aquilo. E eles, é diferente. Na Alemanha, na Suécia, nesses países, em França. A equipa adversária faz uma jogada boa, um golo bom, e eles aplaudem. É diferente. E foi muito bom essa sessão. Jogámos com a Suécia, Islândia, contra o Brasil, batemos muito bem com o Brasil, é uma equipa com muitas talecas já. Foi muito bom, foi indescritível. E pronto, estamos a tentar evoluir, trilhar nosso caminho. E tu também, obviamente, se tiveste aqui uma experiência pela seleção portuguesa, não é essa a experiência, mas a tua experiência é no handball português. E eu digo muitas vezes que, tirando obviamente o futebol e o futsal, que são as modalidades com mais praticantes e tudo mais em Portugal, o handball tem sido a modalidade que mais cresceu a todos os níveis em Portugal nos últimos anos, e tu foste jogador desse crescimento. Como é que tu consegues, em poucas palavras, explicar este grande crescimento do handball em Portugal dos últimos, sei lá, 10 anos, talvez? Na verdade, eu acho que, obviamente, a Federação também trabalhou bem, mas eu acho que também tem a ver com a aposta das equipas, nos jogadores, principalmente dos treinadores, e a aposta, pronto, dos dirigentes. Eles têm esse mérito. Porquê? Por exemplo, das primeiras coisas que eu acho que mudou e trouxe um boom grande ao nosso campeonato, a vinda dos cubanos para aqui. Porque eles inicialmente, eram jogadores muito fortes fisicamente, possantes, mas depois começaram a entender o jogo e a perceber o jogo. E então trouxeram essa parte mais física e trouxeram um andamento diferente ao handball, uma competitividade diferente. Obrigaram também. Os portugueses Exatamente, a dar a perna. Senão... Okay. E depois disso houve uma parte que que vieram muitos jogadores de renome lá fora, de lá de fora, de outros países, para o nosso campeonato. Isso deu também um upgrade muito bom ao nosso campeonato. Não quero individualizar, mas o Sporting, o Benfica e o Porto trouxeram jogadores com muita qualidade para aqui. E pronto, o campeonato começou a ser cada vez mais competitivo, a evoluir mais, e pronto, isso traz coisas boas no final, né? E depois notou-se também na seleção, que teve um crescimento muito bom, que os cubanos também naturalizaram-se portugueses, trouxeram uma ajuda muito grande, principalmente o Quintana foi a ajuda mais notória, porque fechava a baliza e então... Claro. Exigência, Quintana, né? Subiu logo com isso. Exatamente. E então, pronto, aliando essa melhoria no campeonato português com o crescimento da seleção nacional, foi o que levou a handball em Portugal a ter um crescimento grande. Olha, a última rubrica desta entrevista, minutos de compensação. Minuto de compensação. E em minuto de compensação, pergunta de isto ou aquilo, ou de resposta imediata àquilo que eu te perguntar. A primeira coisa que vier à cabeça sobre o que eu te pergunto. Jogar com frio ou com calor? Calor. Com calor? Ok. Dói mais a bola na cara ou a bola, pronto, noutro sítio? Não se mate. Muito. Qual é que foi o maior elogio que te fizeram como atleta? É lá. Não sei lá. Falar da minha humildade, forma de estar. Ok. Qual é que é o objeto imprescindível nos teus treinos ou jogos, sem ser o equipamento esportivo, obviamente? Elástico, senão o cabelo está todo... Ok. Parece uma bruxa. Qual é que é o guarda-redes a quem é quase impossível marcar? Era o Francisco Quintana. Era o Quintana. Foi o guarda-redes que eu tive pior eficácia. É sério? Sim. Em todos os jogos que eu fiz na minha carreira, até agora. Claro que ele também joguei mais vezes contra ele, né, do que muitos outros. Mas o rácio remate-golo, era ele... Eu falhava muito contra ele. E eu sou um jogador que... Espero que isso não mude, mas um jogador que tem uma eficácia boa até. Ok. Então vamos saltar aqui para a última parte da entrevista. Tu falavas aqui exatamente do Quintana e na tua rede social a primeira fotografia que está marcada, até está fixada, uma fotografia tua com ele. Era um jogador especial porque era unânime, não é? Era aquele que representa um clube, um dos grandes clubes, não é? O Porto, mas era adorado por toda a gente. E isso foi um momento do handball que ajudou ainda mais a unir a modalidade, não é? E tanta gente a reconhecer o que foi o Quintana, não é? É verdade. Por acaso, eu desde que entrei no handball, que sempre ouvi dizer
tu vais conhecer a família do handball. E há outras modalidades que dizem isso também, não é? Mas depois não passa efetivamente para a realidade. Mas o handball eu comprovei que acontece mesmo. Porque não só com o momento dele partir, infelizmente, que uniram-se muitos clubes, eu estive presente lá nas cerimónias de Fúrmos, infelizmente gostava de ter estado que ele tivesse aqui hoje ainda entre nós, mas é como tu disse, era uma questão de ser unânime. Toda a gente via que ele era super-homem. Ele fazia coisas que ninguém estava à espera. E então, pronto. Depois tive que partilhar aquela foto porque eu e ele tínhamos uma história curiosa. Ele é muito, mas muito competitivo. Eu também sou. E então muitas vezes picávamos. Não é que ele fosse meu inimigo, que não era, nem eu era dele, mas nós picávamos muito. E naquela por foto isso. ele está em cima de ti, né? Que dá... Pois foi. Nessa foto eu era difícil marcar golo. Nessa foto eu marquei golo, por acaso, mas depois metimos muito dentro da baliza e ele depois cai em cima de mim. Eu faço-o cair sem querer e pronto. Tenho uma história gira com ele. No Dragão, lá estava passado, eu assim, não marco golo de maneira nenhuma. Não dá abaixo da perna, não dá ao lado, não dá... Meti na cabeça. Mas por acaso acertou e entrou. E ele vem, ele assim, então não sei o que é que foi? E ele vem atrás de mim quase até o meio campo. Eu vou para a defesa e ele vem atrás de mim quase até o meio campo. E pronto, ainda rimo hoje em dia com essa história. Com outros amigos deles cubanos também, que eu conheço. Mas é triste, mas é grandioso ele ter passado por aqui, ainda bem. Sim, contribuiu toda muito. A gente. E o que deixou foi sem dúvida Deixou. muito grande para o handball e muito grande para as pessoas que se cruzaram com ele. Vais para a França. Porquê agora? E o que é que tu vais à procura aos 32 anos quando vais para a França jogar para uma grande equipa da principal campeonato francês? Eu acho que nunca é tarde, né, para se embarcar numa aventura. Quando nós somos curiosos, quando nós somos ambiciosos, eu acho que eu gosto muito de pôr à prova. E então acho que estava na altura, né? Obviamente também não ajuda o facto de as coisas estarem como estão aqui no Benfica, né? Porque eu acho que se as coisas estivessem a correr bem, isto não é falar, não é bicada para ninguém, não é falar mal de ninguém, mas a verdade é que se tu estás num sítio, mesmo estando num sítio bom, que as coisas correm bem, tens hegemonia e tudo mais, às vezes as pessoas querem mudar. Claro, então não sim. estando, mais fácil se calhar é tu tomar alguma decisão. No meu caso não foi, porque eu tinha um papel importante, para além de jogador sou o capitão, mas pensei muito isto durante ano e meio, 2 anos, e decidi experimentar um grande campeonato. Para mim os 2 melhores, a Alemanha ou a França. E pronto, decidi embarcar nesta aventura e pôr na prova mais uma vez. Não que tenha nada a mostrar nem a provar a ninguém, mas quero ver como é que o Palmeirense safa. Estás pronto? Estou pronto. E Eu pela... nasci pronto. Boa frase. E pela seleção? O que é que ainda há de expectativas tuas? Eu queria muito voltar a disputar não só uma final, mas várias finais em África, né, na CAN. E eu falo muito com os meus amigos que nós temos uma oportunidade de ouro de poder disputar. Infelizmente correu-nos mal, e pode acontecer. Nesta CAN não pudemos, obviamente apurámos cedo para o Mundial, mas o nosso objetivo era ir pelo menos à meia-final ou à final outra vez. E as coisas não correram como nós queríamos. E fomos à meia-final, mas perdemos. E depois de 3 e 4 também perdemos. Mas queria muito ter a chance de ir a uns Jogos Olímpicos, a um pré-olímpico. E eu disse, ok, o Egito está muito forte e tudo mais, mas nós estamos num patamar bom também, e se mantivermos as nossas condições físicas até daqui ao próximo Jogos Olímpicos, pode ser que consigamos, e os próximos Jogos Olímpicos, para além de 2028, e onde é que é? Los Angeles. Isto era, eu acabava a carreira. Claro que sim. É que os Jogos Olímpicos já é algo grandioso o suficiente. Portanto, queres fechar a Ser carreira na América, nos Jogos eu digo- Olímpicos de Los Angeles. Eu digo, eu acabava já a carreira, eu ia lá saber. Então, mas é muito bom. E vamos ver, até essa altura, como é que as coisas vão, porque a nossa federação também não é uma federação fácil, em termos de organização, de condições financeiras e tudo mais. É muito complicado, não temos as condições que merecíamos, porque É a margem para evoluir. Nós temos então, de dar, claro. até essa altura, não é? vamos ver se até lá as coisas correm bem, se continuamos assim, com este grupo também, e se temos chance de ou ir direto, sendo campeão da África, ou então ficar entre os 3 primeiros e jogar o pré-olímpico. Pré-olímpico. Que é mais difícil, porque é contra equipas europeias
e normalmente é muito mais complicado. Bem, vamos aguardar por isso para Verde. 2028, Isso mesmo. Cabo Verde nos Jogos Olímpicos de Handball. Duas últimas questões para ti. Primeira, em algum momento pensaste já no pós-carreira ou no que vais fazer depois? Ou... Já, muitas vezes. E então, o que é que vai nessa cabeça? Eu vejo-me a fazer várias coisas. Eu gosto muito, para já eu gosto muito de crianças e eu faço parte de uma associação de pais, um ATL, ao pé da minha casa. É uma das coisas que eu gostava, mas também gostava porque a minha mãe é uma grande cozinheira e então a cachupa dela é a melhor do mundo, é cachupa de ouro, como os meus colegas dizem. Eles é que apelidaram, não fui eu, mas claro, da minha mãe é o melhor. E então, como ela faz essa cachupa de ouro aí, eu gostava de um dia fazer algo assim parecido, vamos ver. E na parte esportiva, o que eu gosto é dessa parte de gestão, mais dirigente ou diretor. Não gosto muito da ideia de treinador. Mas ainda não tens... Apesar do Odor Cast, não. Estou aqui a maturar. Uma ideia fechada, não é? Para além de estar a estudar, a tirar a educação física. Ok. Sim. A última que não é bem uma questão, mas eu vou citar uma frase tua, data agora numa entrevista na tua despedida, em que tu dizes: sei que vou fazer falta, mas os meus companheiros também me vão fazer muita falta. É muito difícil eu partir. Esta frase é mais para eles, é mais para ti, é mais para quem? Eu acho que é para ambos, mas eu acho que é mais para mim. Porquê? Porque como eu disse, eu meto muita pressão em cima, meti sempre muita pressão em cima de mim. Agora tenho que falar que meti, porque já passou, não é? Sempre meti muita pressão em cima de mim para que eu estivesse no meu melhor, para que eu desse o exemplo e eles seguissem-me. E então eu acho que não quero ser... Eu não sou convencido, eu sou muito humilde e eu não quero dizer que eu é que vou fazer falta. Porquê? Porque o Benfica é muito grande e no desporto não há substituíveis. E eu não vou ser substituível. Amanhã, entre aspas, para a próxima vez que já veio de pivô, vamos esquecer do Paulo e já está. É assim, não interessa se é um jogador, se é um dirigente, se é um treinador. Quando fazer embora, está cá outro e já foi. Por isso é isso mesmo, exatamente. Paulo, muito obrigado por teres estado aqui connosco. Foi dia de jogo com Paulo Moreno, um dos históricos jogadores do handball do Benfica, internacional por Cabo Verde. Pode rever e rever esta entrevista em RTP Play. Eu volto para a semana, fique bem, fique com a RDP África. Dia de jogo.